Grande do Piauí, máxima de 35, mínima de 24. Olha, o Navegas Restaurante é a sua casa de frutos do mar em Teresina, com pratos que fazem você se sentir estar na beira da praia. Temos pargo ao molho de camarão. Confira as promoções no Instagram, Navegas_THE, e vem navegar com a gente na Avenida Rio Poti, número 1080, no bairro de Fátima. WhatsApp é o 3231-0706. Mais informações, acesse o QR Code que está na tela e vem para o Navegas. Muito bem, pleno do Jogo do Poder em campo. Para começarmos os destaques, as manchetes, só lembrando que nós cobrimos todas as convenções, mostramos aqui para você. Cobrimos com matéria, cobrimos com os destaques, com os bastidores, com a repercussão. Mostramos aqui no Jogo do Poder. Vamos mostrar o dia a dia de todos os pré-candidatos, mais à frente candidatos ao governo do Estado. As movimentações, as viagens, as visitas, as caminhadas, os comícios, tudo aqui no Jogo do Poder. Também teremos a sabatina com os pré-candidatos aqui no jogo, onde os jogadores farão perguntas. Todos já confirmaram presença. Dia 16 tem o debate, o primeiro desta eleição com os candidatos ao governo do Estado. A maior cobertura das eleições você confere sem dúvida aqui na Rede Meio Norte. E também vamos entrevistar cada um dos pré-candidatos na movimentação do dia a dia. Começamos hoje com um pré-candidato e eu já chamo logo a manchete de Apoliana Oliveira, a manchete 1 da Apoliana, que é uma repercussão de um evento político que nós também fizemos a cobertura, que foi a vinda do ex-presidente Lula a Teresina. Vai, Apoliana! É isso, Ananias. Hoje eu visitei o escritório de pré-campanha, né, do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, candidato do União Brasil ao governo do Piauí, para conversar sobre alguns temas, a agenda no interior, a articulação, e também questionei o candidato sobre o efeito Lula, um evento que foi muito comemorado pela base petista no estado do Piauí, porque tem aí pela projeção a expectativa de impulsionar o nome de Rafael Fonteles, e Silvio Mendes fez a avaliação dele. Obviamente, reconhecendo a liderança do ex-presidente Lula, e ele disse que sim, quem tem associação com o ex-presidente, claro, consegue aí um avanço. Vamos ver, Silvio Mendes fala sobre Lula no Piauí e o efeito na eleição de outubro. Confira. Qual é a repercussão que vai ter? Mas você se apoiar, se escanchar no nome da figura, mesmo do Lula, o grande líder do país, vai diferença muito grande. O Lula não é candidato a governador do Piauí, né? Nós, ele e eu somos, e outros, e é bom que tenha alternativas, nós somos candidatos a governar o Piauí, a fazer o que não foi feito. É diferente. Tá aí então. Ari, Silvio Mendes fala, grande líder para Lula durante sua visita ao Piauí. Olha, previsível, né? Ele, é o que eu disse aqui. Não é só o Silvio Mendes, não. Quando a gente tentou repercutir com o presidente regional do Progressistas, o deputado Júlio Arcoverde, a vinda do Lula aqui dizendo, olha, o Lula fez propaganda, teria feito, segundo a oposição, segundo o PL, né? O partido do presidente Bolsonaro teria feito uma propaganda ali extemporânea, teria pedido votos para Rafael e para o Wellington no discurso dele lá na Arena do Povo. E o Júlio contemporizou, ele disse, não sei, o Ministério Público é que tem que ver isso aí, o Ministério Público é que tem que ser acionado. Ninguém, a não ser o próprio ministro Ciro Nogueira, ok, mas nem a Iracema, nem o Joel, e muito menos o doutor Silvio, vão falar mal do Lula. No caso de Silvio, ele dá um passo à frente. Ele se refere ao Lula sempre de maneira elogiosa e diz, olha, se eu for eleito governador e ele presidente, não haverá dificuldade nenhuma de eu governar junto com ele, porque quando eu era prefeito, ele também era presidente e a gente fez uma boa dobradinha. E aí, claro que ele pega carona nesses quase 80% de intenção de votos que o
o ex-presidente tem aqui no Piauí. Claro que não vai defender abertamente o ex-presidente Lula, mas passa longe de fazer crítica, é sempre num tom de elogio, o que faz sentido pelas pesquisas que a gente tem divulgado. Agora, Sávia, o pré-candidato Silvio Mendes usa um termo forte aí, escanchar. Rafael escanchar em Lula. Eles não são do mesmo partido, do mesmo grupo político? É uma forma de minimizar, né? De tentar diminuir ali o Rafael, faz parte da oratória do discurso, mas assim, o poder ele tá no eleitor, ele tá na população. A população, ela entrega esse poder, né? Ela empresta esse poder para o candidato eleito. Por que eu estou falando isso? Porque o Silvio Mendes, ele sabe perfeitamente que a maior parte do eleitorado piauiense, a maior parte, majoritariamente, está com Lula. Então, ele não vai publicamente contra esse eleitorado. Por quê? Porque ele quer que a população dê esse crédito para ele, o eleja. Então, ele não pode ir contra esse desejo. Ele, ao mesmo tempo, ele tem um desafio. Ele tem que respeitar a vontade do eleitorado em relação ao Lula e, por outro lado, não maximizar demais. Porque se ele maximizar demais, Ananias, ele beneficia o Rafael. E aí ele usa o termo escanchar, que foi no sentido pejorativo, no sentido de dizer que o Rafael não tem estatura suficiente e precisa estar em cima de alguém maior do que ele. Claro que o ex-presidente Lula como o nome já diz, né, ex-presidente. Então ele tem realmente essa força maior. E o Rafael, ele cola muito, sim, o nome dele com o nome de Lula, mas é uma estratégia, faz parte desse jogo político, assim como o Silvio, ele pega a estratégia de relembrar a gestão tucana, vai um pouco ali contra ali o doutor Pessoa, não diretamente, mas eu acho que faz ali, de certa forma também, lembra para o eleitorado como é essa gestão tucana, como era. Ô Francis, você viu aí a reação de Silvio Mendes, usou esse termo forte, e a avaliação da Sávia Barreto. Agora eu refaço a pergunta. Rafael e Lula são do mesmo partido, são do mesmo grupo político, assim como o governador Wellington Dias, e estão fazendo essa associação, que é uma associação para o pleito de quem está no mesmo partido, na mesma coligação, do mesmo lado. Mas Silvio usa esse termo, que é um termo forte, para descrever essa associação. Ananias, inclusive, no evento que o ex-presidente Lula promoveu aqui no Piauí, ele disse que veio a Teresina para mostrar que o candidato ao governo dele é Rafael Fonteles. Então, essa estratégia de ligar o Fonteles ao Lula advém muito também do grau de conhecimento que a população tem de Rafael Fonteles, que ainda não é tão alto como era no caso do ex-governador Wellington Dias, que não precisava dessa associação direta ao ex-presidente Lula. E em relação ao Silvio Mendes, para obter um sucesso eleitoral na eleição majoritária do estado do Piauí, ele vai precisar sim do voto lulista também, de fazer essa aproximação, mesmo que ele não faça uma aproximação clara, como a Sávia bem sinalizou, ele também não critica o ex-presidente Lula, porque o Lula, segundo as pesquisas, tem grande maioria das intenções de voto no estado do Piauí, e ele vai sim precisar fazer esse aceno também aos lulistas para que consiga o apoio necessário, de modo que possa viabilizar o seu sucesso eleitoral na disputa majoritária. Olha, e Silvio Mendes foi além. A Apoliana o questionou sobre vereadores da capital que estão com Rafael. É a manchete da Apoliana 2. Manchete da Apoliana 2. Silvio enquadra vereadores, Apoliana. Olha, Ananias, a gente mostrou nos últimos dias aqui a movimentação dos vereadores Neto do Angelim e Valdemir Virgínio. Eles que já formalizaram o apoio a Rafael Fonteles, tiraram foto, mas na última semana foram aí procurados pela direção municipal do partido, através do vereador Aloísio, para uma tentativa aí de, quem sabe, eles pudessem mudar de posição, retomar o apoio a esse grupo que está encabeçado por Silvio Mendes. Mas o que os vereadores sinalizam é de que não devem mudar essa posição de apoio a Rafael. E eu questionei Silvio Mendes se ele estava também tentando intermediar essa negociação com os parlamentares, afinal, o Progressistas indica a candidata a vice na chapa dele, Iracema Portela, e Silvio Mendes foi bem duro na resposta dele sobre os vereadores. Confira. Vereador, tem pelo menos 3 vereadores que começaram a atividade política em Teresina comigo.
Claro que eu fiquei decepcionado com esse tipo de comportamento, mas como diz um velho ditado, cada um tem seu preço. E eu não faço qualquer negócio, nem faço qualquer coisa para receber apoio. O senhor está me dizendo que não há mais nenhum tipo de tentativa de conversar com o Neto e o Valdemir, é isso? Não, eu converso com todos. Eu não tenho inimigo, eu tenho adversários políticos que, por uma escolha ou um motivo qualquer, decidiram não estar junto com as oposições. O que me causa estranheza é apoiar um governo que mentiu, que roubou, que desviou o recurso, que não fez o que prometeu. Olha, mais uma fala dura de Silvio Mendes. Ele fala sobre 3 vereadores. Apoliana, você, a pergunta aí, colocou 2, Valdemir Isso. e Neto do Angelim. Quem é o terceiro vereador? Olha, eu não consegui identificar assim na fala direto, mas assim... Sabe, tem um... Luiz André? Luiz André? Ari. Acredito sim que é o Luiz André, inclusive era do União Brasil, estava do... Desculpa, era não. É do União Brasil, estava pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, deu uma cotovelada, deu uma canelada na chapa ao sair, desfalcando a chapa, a chapa do União Brasil, reduzindo as chances do União Brasil eleger um federal. Então, sim, os 2 vereadores progressistas e o vereador do próprio partido dele, né? Agora com essa frase diminuindo aí... as chances, né? Você viu que o Ari, ele foi bem... Hã? O Ari diminuindo as chances. Reduzindo drasticamente as chances, né? Do União Destruindo Brasil a fazer um chapa, federal. né? Sim, destruindo a chapa. Agora ali, ele fala aí, cada um tem seu preço. Cada um tem seu preço sobre a postura dos vereadores. É uma fala muito dura, uma acusação aos parlamentares, inclusive uma insinuação de venda desses parlamentares. Eles são vendidos. Ananias, sem provas é injusto, porque também os vereadores que apoiam o doutor Silvio poderiam ser acusados pela base da mesma coisa. Então, a não ser que você prove, que você diga, olha, eles se venderam, e aqui eu faço uma diferenciação. Se eles condicionaram o apoio deles a obras para comunidades onde eles são votados, não é se vender, não. Isso é fazer política. Eu preciso de uma ponte nessa comunidade da zona rural, eu preciso de calçamento nesse bairro. Se você fizer essas obras para os meus eleitores, eu apoio você. Isso é justo. Isso não é imoral, inclusive. Agora, se ele cobra um valor, diz, olha, me dá aqui X, que eu apoio você. Aí sim, é isso que o doutor Silvio está falando? Ele tem que provar, porque senão fica injusto. Primeiro, porque pode ser uma negociação salutar ali, de obra em troca de apoio. E segundo, porque o mesmo poderia ser dito da base em relação aos que fecharam com ele, entendeu? Boa, e essa da relação com as obras é da política. A gente tem visto isso acontecer, né? A política acontece assim, olha, a Poliana está aqui, o vereador Neto do Angelim Isso. falou. Eu tentei falar com os 2 vereadores, eu não consegui contato com o vereador Valdemir, mas o vereador Neto me atendeu por telefone. Eu levei a informação sobre essa fala do doutor Silvio. Ele não quis estender muito a conversa, ele diz apenas que não trata sobre dinheiro. O que ele trata mesmo e sempre tem tratado